Olá, seja bem-vindo ao meu canal. Nós criamos esse canal para passar informações técnicas numa linguagem mais simples para que todo mundo consiga entender, tá, o que a gente está falando aqui. E criamos também esse canal para ajudar entidades filantrópicas que muito precisa da nossa ajuda. Hoje dedico o vídeo para o Lar Torres de Melo. Ajude você também. Ajude também o nosso canal, clique no joinha, no like, tá? Compartilhe esse vídeo e inscreva-se no canal, isso ajuda muito o nosso trabalho. Hoje iremos responder as perguntas da semana, 5 perguntas bem interessantes, vale a pena você ficar até o final dessa sessão, ok? Bom, a primeira pergunta foi encaminhada pelo Adelino Zanoni, tá? Ele comentou uma coisa, ele me perguntou, na verdade, se o adubo biológico não funciona em plantas que estão a pleno sol. Eu acredito que seja se o adubo pegar o sol pleno, né? Elas podem ser, digamos assim, desativados, né? Olha, Adelino, eu não conheço nenhum trabalho que comente sobre isso, tá? Eu conheço, por exemplo, o problema do pó enraizador, do enraizador, tá? Que é o A e B, que elas são degradadas pela luz solar. Tá? Com relação a nutrientes, eu não conheço, tá? Eu sei que a alta temperatura pode interferir, tá, no ciclo da ureia, digamos assim, né, de uma forma bem simples. Mas eu vou dar uma estudada sobre isso, depois eu posso encaminhar num vídeo mais completo, tá? Eu, sinceramente, nunca escutei sobre isso, tá? Tanto é que existem adubos orgânicos foliares que são aplicados no campo, né? E não são aplicados durante a noite, são aplicados durante o dia, tá? Então eu não tenho bem certeza, né? Mas eu acho que isso não ocorre, tá certo? Mas eu vou dar uma estudada, tá? Para passar aqui num vídeo, tá? Num vídeo na íntegra, tá? Porque o assunto é bem interessante, tá certo? A segunda pergunta, na verdade, a Ignis, ela me pergunta se ela pode indicar outra entidade assistencial, né? Para que a gente divulgue aqui no canal. Ignis, pode sim, você me envia o dado das empresas, a gente vai fazer a gente entra em contato com eles, se eles permitem, né, a gente fazer esse tipo de divulgação deles, e a gente pode passar aqui no nosso canal, sem problema nenhum, tá certo? Aliás, uma das funções desse canal é exatamente esse, de tentar auxiliar de alguma forma, né, essas entidades que muito precisam da nossa ajuda, tá? E aqui a gente, na verdade, não custa nada a gente ajudar divulgando essas entidades que sempre nos pedem, né, solicitam a nossa ajuda com relação a essa ajuda, né? Então, pode sim, me mande, tá certo? O contato do pessoal, da pessoa, da entidade, a gente entre em contato com eles, tá certo? A terceira pergunta é encaminhada pelo Eduardo Martins, né? Me pergunta qual seria o melhor substrato para cultivo do bonsai. Olha, Eduardo, eu nunca falei nada sobre bonsai aqui, mas provavelmente o substrato ideal para qualquer tipo de plantas em vasos não vai alterar de uma planta para outra, tá certo? Então, é, o, como eu sempre tenho falado aqui, né, o melhor substrato não existe, né? Existe o melhor manejo, tá? Então, você pode ter um excelente substrato, um produtor, um colecionador usando esse substrato
com resultados magníficos, mas esse mesmo substrato pode não ser o ideal para outro colecionador, tá? Então vai depender muito do manejo, como é que a pessoa faz a rega, qual vai ser o tamanho do vaso, a altura do vaso, tudo isso eu já comento, tá, aqui no nosso canal, tá? Então, se você puder assistir o playlist de substrato, eu vou deixar aqui, seria muito interessante, tá? Existem mais de 100 vídeos nesse playlist, mas acho que vai contribuir com relação ao cultivo do bonsai também, tá? Não é diferente, as plantas são as mesmas. A única coisa é o sistema de manejo, tá? O sistema de vaso já muda, então eu sempre falo, manejo. E esse negócio de falar que é melhor substrato pode ser para a pessoa que está falando, né? Não para outra pessoa que utiliza um outro sistema de manejo, tá? Por isso que eu sempre digo, né? Tem que ter, na verdade, você precisa, na verdade, ter todos esses conhecimentos, né? Para que não tenha, digamos assim, pontos negativos no seu cultivo com relação ao substrato. Aconselho, se você puder assistir, né? Eu acredito que são mais de 120 vídeos, né? Mas vai te auxiliar bastante, ok? A quarta pergunta encaminhada pela Manu, tá? Ela me pergunta se a casca de laranja também pode ser usado como adubo para as plantas em vasos. Olha, pode sim, tá? E deveria ser usado, né? Eu vejo alguns comentários dizendo que a casca acaba retendo vitamina C e isso é bom para as plantas. Eu não acredito nessa hipótese porque a vitamina C, na verdade, é uma molécula facilmente oxidável, né? Então, com o tempo, né, as plantas não vão conseguir absorver vitamina C. Isso eu acredito que seja bobagem que o pessoal esteja dizendo. Mas existem nutrientes, né? A casca de laranja, ela acaba retendo muita quantidade de potássio, né? Eu acredito que nem tanto quanto a banana ou a borra de café, que eu sempre comento aqui, tá? Mas ela acaba mantendo, por exemplo, né, potássio, pode manter magnésio, cálcio e outros elementos que as plantas podem absorver. A única coisa que eu comento para o pessoal é deixar secar bem esses materiais antes de colocar, né, como adubo para as plantas, tá certo? Porque senão elas podem, na verdade, causar, digamos assim, uma putrefação momentânea e pode acabar, digamos assim, deixando a situação, a superfície do vaso um pouco mais feia, tá certo? Então é bom você deixar elas em pequenos pedaços, secar ela muito bem para você utilizar isso como digamos assim, um material alternativo. A quinta pergunta, na verdade não é pergunta, mas é uma observação que a Natália fez, né? Ela comenta que ela tem uma tuia holandesa, né? Essas que o pessoal compra no Natal e acaba perdendo, né? Muita gente acaba perdendo. E ela diz aqui que ela mantém muito bem a tuia, tá certo? Não podemos esquecer que a tuia vai crescer, tá, Natália? E você vai ter que fazer o replantio em vasos maiores. Ela comenta que ela encontrou o local ideal, bem iluminado, tá? E faz a rega de manhã, de manhã à noite ela tá muito bem. A tuia está desenvolvendo muito bem. Eu só faria uma observação, tá, Natália? Você me diz aqui que deixa o substrato úmido, isso é perfeito, tá? Entre úmido e encharcado, eu fiz até um vídeo sobre isso, né? Quem puder assistir, eu vou deixar aqui no izinho, tá? O encharcado, as raízes não conseguem respirar e acabam morrendo. Esse é um dos fatores, digamos que acredito que seja o maior fator, tá, das mortes dessas tuias. O pessoal acaba
afogando então a minha observação é que você não faça essa rega à noite, tá certo? É porque ela pode, digamos assim, a rega à noite não tem muito sentido, porque a planta não vai, as raízes não vai estar absorvendo. Então você continua, se você puder continuar, continue fazendo a rega na parte da manhã, seria já talvez o suficiente, tá certo? Então essa é a única observação que eu faria, tá, com relação aos seus cuidados, com relação a cuidados com essa planta, né, com essa espécie Tuia holandesa, ok? Vocês viram que foram 5 perguntas bem interessantes encaminhado por vocês, tá certo? Algumas dessas perguntas viram, tá, um vídeo na íntegra, ok? Então, se vocês tiverem alguma dúvida, sugestão, encaminhe para a gente, que isso é muito importante para o nosso canal, ok? Então, conto com vocês aí. Aproveito essa oportunidade para apresentar o nosso livro Cultivo Técnico de Plantas Suculentas, escrito pela minha pessoa e por mais 2 colegas. Esse livro é técnico, mas está escrito de uma forma bem simples, para que todos consigam aproveitar o livro. Vou apresentar para você o capítulo, né, classificação das espécies. Como eu sempre faço, né, ajudo uma entidade filantrópica, e hoje vamos dedicar o vídeo para o Lar Torres de Melo, tá certo? Essa entidade, essa casa, tá, abriga principalmente idosos, né, que não têm condições de sobreviver, tá? Então eles acolhem essas pessoas e dão todos os tratos necessários para eles. Você não precisa doar dinheiro, tá certo? Você pode doar utensílios, alimentos não perecíveis, tá? Recentemente eles estão necessitando, por exemplo, eles sempre necessitam também de fraldas descartáveis, roupas usadas, né, mais limpas, o que você puder doar. Isso ajuda muito essa entidade, tá certo? E também peço, né, por final, um apoio, seu apoio para o nosso canal, clicando no joinha, tá certo? Compartilhando esse vídeo, porque assim ajuda não só o meu canal, mas como as entidades também, tá? E inscrevendo, isso é muito importante para a gente continuar trabalhando e passando essas informações interessantes para todo mundo, ok? Eu conto com você. Até o próximo vídeo. Muito obrigado.